Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. De uma questão que alcança, envolve a todos. Vamos falar sobre dificuldades financeiras causadas ou razão pela qual aumenta a inadimplência e, consequentemente, a queda de consumo. Um título, porque um programa precisa de um título. Aumento da inadimplência e queda no consumo é o título do Democracia de hoje. A conversa com os telespectadores será desenvolvida por especialistas, conhecedores, senhores no domínio da matéria, que estarão levando informações, transmitindo conhecimento e, acima de tudo, ponderando sobre conduta, procedimento, comportamento. A população está preocupada, mas sem saber o que fazer. Ela é apenas expectante, não participante. Por isso ela deve participar também do esforço de recuperação da economia, no esforço de contenção de despesas, forma de bloquear o impulso consumista que atinge a muitos, mas sem permitir, com isso, que haja escassez, falta daquilo que é essencial na vida de cada um e de todos. Por isso trazemos para o Democracia de hoje, repito, convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores. O economista Alfredo Meneghetti Neto, da FEE, dentre muitos outros títulos de professor. Leonardo Neira, superintendente da FCDL do Rio Grande do Sul. E o Paulo Borba, que é gestor comercial CDL do Rio Grande do Sul. Eles estarão definindo, decodificando essas siglas para melhor entendimento do telespectador quando das suas apresentações. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o economista Alfredo Meneghetti Neto. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Batista. É uma satisfação estar no programa, dividindo com o Leonardo e com o Borba uma pauta extremamente importante, que o Batista já disse tudo, quer dizer, importante contextualizar para o telespectador, que já sabe disso, que já está fazendo uma parte ativa, que não é a parte passiva. Na realidade, o telespectador já viu que o impacto chegou no bolso. Isso se deve, vamos começar com o mundo, os problemas da Europa que estão sendo contornados, que estão sendo encaminhados, problema que também está acontecendo no mercado asiático, na China. A China que teve uma desvalorização forte da Bolsa, só que lá eles têm uma intervenção forte do governo. Os Estados Unidos com uma recuperação, já com os dados saindo muito bons, os indicadores econômicos americanos estão indo muito bem agora nesses últimos dias, e que pode mexer com a taxa de juros dele. Quer dizer, até então nós temos nos últimos anos uma taxa zero, e isso no momento que os Estados Unidos apresenta uma sinalização que vai aumentar as taxas de juros, provavelmente os investidores do mundo inteiro vão se direcionar aos Estados Unidos, o que pode impactar no bolso do brasileiro. Então, chegando no Brasil, a gente nota que existe um movimento muito grande político e que pode atrapalhar o equilíbrio orçamentário. Eu explico por quê. O telespectador sabe que o processo de impeachment é um processo que tem dois caminhos aí. O primeiro caminho é do Ricardo Pessoa, da UTC, da grande empreiteira, que é a chefe de todas as empreiteiras, que está encaminhando a delação premiada que está chegando a vários políticos, e vamos ver como é que no mês de agosto que vai ser encaminhado isso. Também o parecer prévio do Tribunal de Contas da União, que está questionando a pedalada fiscal, que significa que o governo federal utilizou, ao invés do Tesouro, utilizou de estatais dinheiro para cumprir as metas fiscais. Isso está sendo questionado pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Esses dois caminhos
pelo lado do Ricardo Pessoa e pelo lado do Tribunal de Contas da União, que vai ser julgado em agosto, deve estar alterando o bolso do consumidor. Por quê? Porque isso aí mexe com o mercado financeiro. Isso aí faz com que o mercado financeiro fique nervoso. A Bolsa já está precificando isso, a Bolsa de Valores de São Paulo. Essa instabilidade política, tanto do Ricardo Pessoa, tanto do Tribunal de Contas da União, está alterando a aversão a risco. A gente chama a aversão a risco que as pessoas não querem arriscar. O empresário brasileiro já viu que ele está perdendo em vários segmentos, ele não tem a mesma comercialização que ele tem. Na minha interlocução, Batista, que eu venho falando na profissão de economista, de professor, de pesquisador, eu faço uma interlocução com o dia a dia, com o taxista, com o motorista de lotação, com um comércio, e eu vejo que hoje o movimento, a comercialização não é igual a 2 meses atrás. Hoje a comercialização é muito mais difícil. A comercialização já não é a mesma do que há um tempo atrás. Ou seja, só para uma ilustração, e eu já encerro essa primeira manifestação já mostrando algumas sinalizações que impactam o bolso do consumidor. Um taxista me revelou que ficava no Praia de Belas, no shopping Praia de Belas, o dia inteiro. Ele batia e voltava. Ele levava alguém, um cidadão que estava fazendo as compras no Praia de Belas e voltava. Ele tinha em média 10 corridas. Hoje ele não está mais na Praia de Belas, porque já não tem mais corridas. Se ele ficar lá no Praia de Belas o dia inteiro, ele tem eventualmente 1 ou 2. Então, ele se movimenta pela cidade. Então, a sinalização que eu quero dar para o consumidor, que deve estar impactando no bolso do consumidor, é que a comercialização, que os movimentos, que a arrecadação do Rio Grande do Sul, a arrecadação do Brasil, a situação de desequilíbrio é já geral. Ontem eu estava na FAMURS dando uma palestra para os secretários da Fazenda, 80 secretários da Fazenda, e eles mostravam a grande preocupação que tem os municípios. Então, o que eu dizia para eles que não é só os municípios que estão com essa preocupação, mas também o cidadão brasileiro. Então, em síntese, o mundo está muito instável, o Brasil mostra uma estabilidade muito grande política e econômica, o cidadão já viu que isso aí chegou na alimentação e chegou nas contas de luz e chegou no consumo dos combustíveis, e é isso que nós devemos tratar. Nós devemos tratar de algumas atitudes, alguns encaminhamentos tão importantes que nós estamos querendo ajudar o telespectador. Leonardo Neira, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, a gente agradece o convite, a oportunidade de estar participando aqui contigo, Batista, desse programa extremamente importante, com um assunto extremamente relevante aí para nós que atuamos ligado ao setor do varejo. Cumprimentar aqui ao professor Meneghetti, ao nosso colega Borba, da CDL Porto Alegre. Mas, com relação a esse tema que está sendo trazido aqui para o debate, a gente está vivendo, na verdade, uma nova realidade econômica e, por que não, financeira, não só no Estado, mas no país. Acho que os pontos aqui colocados, muito bem colocados pelo professor Meneghetti, nos deixam claro uma realidade em que nós já fazia algum tempo que nós não víamos, não presenciávamos aqui no nosso Estado e no nosso país. Durante os últimos 8 ou 10 anos, a gente teve aí uma expansão de crédito bastante acentuada. As pessoas de classes menos favorecidas tiveram a oportunidade, então, por conta da empregabilidade, por conta do aumento da capacidade de consumo, de se arriscar no crédito, de se aventurar no crédito e de ter acesso a bens duráveis através de financiamentos esses bancários ou muitas vezes obtidos no próprio varejo. E o cenário mudou, nós estamos aí nesses últimos meses enfrentando uma realidade bastante instável no cenário político, e isso está refletindo, como já disse o professor Meneghetti, na economia do país e no crédito disponível no país. Então, hoje nós tínhamos, até dados de maio, o endividamento das famílias brasileiras estava em torno de 46%, um índice que vinha sempre crescendo nos últimos anos. Só que agora, além do endividamento, a gente começa a enfrentar uma realidade da inadimplência, né? Ou seja, qual que é a diferença disso?
A pessoa ela pode estar altamente endividada, ou seja, com parte da sua renda comprometida. E a diferença de quem estava pagando e não pode mais pagar. Exatamente. Então ele deixou de ter condições de se manter em dia com o seu endividamento e se tornou inadimplente. O problema disso tudo é que o mercado financeiro não perdoa esse tipo de situação. A bem da verdade, a gente sabe que existem aí as ofertas de crédito, né? E talvez o grande vilão dessa história hoje seja o cartão de crédito, que hoje opera com uma taxa anual aí de cerca de 360% de juros ao ano. Então, é o crédito mais fácil que está disponível para esse consumidor, mas é o crédito que mais abocanha a capacidade e a condição de recuperação desse consumidor agora inadimplente. Então, o desafio é bastante grande. A gente enfrenta aí situações já de sequências de meses em que as vendas do varejo têm diminuído, muito em razão dessa situação de falta de confiança do consumidor na hora de ir às compras. Então a gente precisa estar muito atento com relação a isso, especialmente na forma como a gente administra o crédito nos estabelecimentos comerciais no varejo. Paulo Borba. Batista, tranquilo. Leonardo, Meneghetti. O tema, eu acho que o professor Meneghetti e o Leonardo já fizeram uma boa introdução aqui. O professor Meneghetti fez até uma análise conjuntural aí sobre como é que está o momento no mundo, né, e trazendo isso para dentro da economia brasileira. Nós temos uma visão de preocupação realmente com o segundo semestre do ano de 2015, né, em função do que se avizinha. Diferente de anos anteriores, até da crise lá de 2008, onde se tinha até uma perspectiva de melhoramento, né, das curvas de tendência da economia até de curto prazo. Agora, em 2015, a gente está começando a ter uma visão lá para 2017, mais ou menos, que a economia deve apresentar alguma situação de melhora. Bom, o tema do programa é inadimplência, né? E ela está ligado diretamente ao crédito, né? O Leonardo bem falou, nós tivemos uma oferta de crédito muito grande a partir de 2008, 2009, 10, 11, com a inserção de classes sociais que até não tinham acesso ao crédito ainda de uma forma mais expressiva. E a gente percebe o seguinte, que os agentes econômicos, né, e crédito tem uma coisa interessante, né? A palavra crédito ela tem uma origem lá em crer, né? Em acreditar, né, em alguém. E esses indicadores, né, de confiança dos agentes econômicos, ele tem um reflexo direto, né, na retração do consumo e também nos aspectos hoje que envolvem a redução da renda, né, o desemprego, que tem consequência direta na inadimplência. Bom, o que a gente percebe, então, para o segundo semestre é um segundo semestre de dificuldade, apesar de que o início do ano de 2015, o primeiro trimestre e esse segundo trimestre, ele não teve um desempenho ruim nos resultados do crédito e na inadimplência nas empresas. Mas, enfim, o debate aqui a gente vai transitar em cima do tema, e principalmente o que se refere ao fato que envolve aí o segundo semestre de 2015 e as perspectivas para o futuro. Eu disse muito propositadamente o título do programa. O título é Aumento da Inadimplência e Queda do Consumo, para permitir que o tema seja elástico, para que o telespectador possa receber essa informação, essa transmissão de conhecimento, tendo também informação sobre causas. Se não houve, quando da crise internacional, final da década passada, com consequências gravíssimas, todas conhecidas agora na Europa, nos Estados Unidos, especialmente com reflexo na economia brasileira, não houve um excesso de otimismo, ou quem sabe alguma irresponsabilidade com relação ao futuro, com as medidas que foram adotadas para que o Brasil sofresse não o impedimento da crise, da chegada da crise, mas sim o retardo dessa chegada. A conversa se desenvolve entre os convidados. Bom, na realidade, o que o Batista colocou é um fato que
repercute na vida do brasileiro, uma medida que o brasileiro, se a gente for considerar nos últimos 15, 20 anos, é uma nova classe social. Quer dizer, nós tínhamos 60 milhões de brasileiros que faziam parte da classe média, dependendo da tipologia da instituição que a gente está falando, que a gente está considerando, e agora já somos 100 milhões de brasileiros que fazem parte da classe média. Entretanto, essa classe média é extremamente fragilizada. Porque a classe média fragilizada, ela não conhece de finanças, ela não conhece de planejamento, ela não sabe de cartão de crédito, como bem colocou o Leonardo. Cartão de crédito, 85% dos cartões de crédito têm alguma espécie de irregularidade. Isso constatado pelos peritos do Conselho Regional de Economia, que fazem um trabalho de perícia, onde nós temos não uma, mas 2 varas no Fórum de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça, que tratam especificamente de cartão de crédito. Então, para o telespectador saber que quando ele é apresentado a oportunidade de trabalhar com cartão de crédito, os bancos esperam que essa classe média utilize, como diz o Leonardo, esse crédito abundante, fazendo com que o consumo do brasileiro se mantenha. No ano passado, o governo Dilma se valeu desse consumo, se valeu desse crédito justamente através de programas de benefícios sociais, de Bolsa Família, mantendo o consumo da classe média. Tanto é que houve, se o telespectador chegar à conclusão que a produção industrial não recebeu estímulo, quem recebeu o estímulo foi o consumo. O consumo se dissociou da variável produção industrial. E se comparar a produção industrial brasileira, que se manteve chata nesses últimos 20 anos, enquanto que o consumo, medido pelo índice de varejo do IBGE, ele extrapolou, ele fez com que, vamos dizer assim, as taxas de crescimento de vários segmentos pudessem ter a repercussão necessária. Agora, como é que, o telespectador pode perguntar, como é que foi resolvido pelo mercado? Se a produção industrial não recebeu estímulo e o consumo recebeu um estímulo enorme, e aí se abriu a chamada boca de jacaré, Batista, que é essa diferença de linhas entre produção industrial e consumo, como é que o mercado resolveu? Com importações. Pela primeira vez no Brasil, nós fechamos um ano com um déficit na balança comercial, quando as importações superaram as exportações. Nunca o Brasil teve um déficit na conta da balança comercial. Sempre nós fechamos em 30 bilhões de dólares, de 25 bilhões de dólares nos últimos 20 anos. Pela primeira vez na história, as importações superaram. O Brasil pode virar uma simples embaladora de produtos chineses. Ontem eu estava falando na FAMURS que, na realidade, se tu considerar as importações chinesas, nós passamos nos últimos 4 anos de 400 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares de importação chinesa. Hoje, o uso de componentes importados da indústria brasileira já chega a 20, quase 30% de uso de componentes importados. E era, há uns 4 anos atrás, 20%. Enquanto que a indústria de eletroeletrônicos hoje já supera 80% do uso de componentes importados. Nós somos hoje um país dependente das importações chinesas. Hoje tem acervos de empresários que trabalham com simplesmente embalando produtos chineses. E os maquinários deles, 80% dos maquinários de muitos empresários, eu sei porque eu dou coaching para empresários, muitos maquinários são chineses, 80% é a utilização de maquinários chineses. Esse é o nosso temor, as importações, tanto para o Brasil e principalmente para a economia gaúcha. Essa é a grande questão. Como resolver a questão das importações massivas que depredam a produção industrial e o comportamento dos empresários brasileiros? Veja que nessa declaração chega a primeira impressão que é impossível desprender a política da economia. Esta preocupação com o mercado chinês talvez tenha sido, e não foi revelado, comentado, notadamente nos grandes meios de comunicação, a motivação maior do último chamado encontro positivo da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os Estados Unidos precisam adotar também, com relação a este continente, a América do Sul, uma política defensiva
quanto à penetração da China, que todos nós sabemos já é marcante aqui na vizinha Argentina. Esta reaproximação política com os Estados Unidos pode ajudar a superar a crise brasileira? Bom, eu creio que sim, né? Temos um momento aí onde o mercado brasileiro é um mercado muito interessante, né? Para os Estados Unidos. E aí, isso também no ponto de vista contrário. Como bem colocaste, Batista, a economia, né, e a política, elas estão realmente entrelaçadas, né? E se faz política realmente baseado aí no processo de progresso econômico das nações, que é o fundamento, né, aquele que está no poder executivo, né, de trazer políticas não só sociais, mas que tem aí numa economia de mercado, que esse mercado ela consiga contribuir para que a sociedade tenha políticas mais adequadas. Mas o tema, né, que eu gosto, né, do tema inadimplência, né, e vou sempre trazer aí a conversa para isso, para o centro do tema aqui do programa. O que eu vejo é o seguinte, né, a gente teve um período de expansão do crédito, e como a gente já colocou aqui, e o fato das classes sociais que não tinham acesso a crédito tiveram acesso mais fácil durante os últimos anos. E tem um fator que a gente acaba achando relevante, né, no sentido de quanto as pessoas e as famílias não estão acostumadas ao planejamento financeiro, né, ao orçamento doméstico, por mais simples que seja, né, feito, que é meramente o controle das suas, né, da sua renda e com a sua despesa. Tão fácil antigamente com uma muito fácil, caderneta, né, do armazém, entrada e saída. Perfeito, é isso, né? Hoje se tem as planilhas eletrônicas para quem pode, mas pode ser feito isso num caderno, né? Colocando de um lado ali a receita, né, familiar e todas as despesas. E a oferta de crédito muito fácil, o cartão de crédito já foi colocado aqui, ele é um grande facilitador, porque a gente, né, e todos, né, eu falo as pessoas em geral, pelo fato de comprar um cartão, e aí tem a grande armadilha do pagamento mínimo da fatura, né, e o saldo remanescente fica aquelas taxas de juros de mais de 300% ao ano. E aí nós temos aí, então, um ciclo vicioso, né? E uma coisa importante, o crédito, para os agentes que ofertam crédito, ele tem um ciclo onde se oferta muito crédito de uma forma muito fácil, entramos num processo de crise e entramos num processo restritivo de novo, né? Nós estamos voltando para esse processo restritivo, e isso é um ciclo que é histórico. Vamos ter essa crise, vamos ter a liberação, daqui a um tempo mais vamos ter a retomada do crescimento, novamente a oferta de crédito, novamente as facilidades oferecidas e numa tendência de ciclo de restrição futura. Então são esses cuidados aí que eu acho que a gente é interessante se transmitir para as famílias, que o orçamento doméstico, o orçamento financeiro da família é fundamental, né, para uma saúde financeira e principalmente no que se refere a usar bem o crédito. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre o aumento da inadimplência e queda do consumo. Causa e efeito. É indispensável essa conexão causal, porque todos precisam saber o que repercute na sua vida e por que desta repercussão. Por que deste momento que nós vivemos que traz, acima de tudo, angústia.